Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Esse é o segundo episódio do novo quadro aqui no canal chamado Filmes para Ver, onde eu crio uma seleção de filmes para vocês assistirem, filmes que eu super recomendo. A lista de hoje está super especial porque só tem filme brasileiro, galera. E por que eu decidi trazer essa lista no segundo episódio dessa série? Há alguns meses atrás eu tive a honra de ser convidado pelo Cinesesc para participar de uma roda da crítica, onde a gente falou sobre o cinema brasileiro, e esse convite naturalmente intensificou muito mais os meus estudos em relação ao cinema brasileiro. Eu já estudo muito o cinema brasileiro, adoro, na verdade, assistir filmes nacionais. Desde que eu decidi que queria roteirizar, dirigir filmes, eu sabia que precisava conhecer o meu próprio cinema e rapidamente fui me apaixonando, encontrei muitas obras-primas e eu confesso que durante muito tempo tive um certo receio de compartilhar isso com vocês na internet, porque a gente sabe que tem toda uma questão de algoritmos. Se você faz um vídeo e ele não dá certo, aí você deixa de fazer. Só que o problema é que a partir do momento que a gente segue essa lógica, a gente deixa de falar daquilo que a gente tanto quer. E esse quadro, Filmes para Ver, ele nasce justamente para quebrar isso, nasce justamente para eu poder recomendar qualquer filme que eu quiser para vocês. Compartilhem esse vídeo, deixem aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa nova fase aqui no canal, onde eu estou compartilhando listas, mas é claro, onde a gente pode debater muito cinema usando esse caminho. Então, bora começar. O primeiro filme que eu quero recomendar para vocês é de um dos diretores que eu considero ser um dos mais bem-sucedidos do momento, é um dos meus favoritos do cinema atual. Acho que ele faz obras fantásticas, que é o filme O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho. É o primeiro longa-metragem de ficção do Kleber Mendonça. Ele fez Aquários, Bacurau, então eu acho que dentro de um ciclo de pessoas que gostam de cinema, o Kleber Mendonça Filho acaba sendo um diretor brasileiro bastante reconhecido. E é um cara que trabalhou durante muitos anos como crítico e fez essa transição. Então eu gosto muito de ler alguns dos seus textos antigos, gostei de ler os seus roteiros e também de assistir aos seus filmes. O que eu gosto de O Som ao Redor é que é um filme que parte de um princípio bastante simples da gente acompanhar o cotidiano de algumas pessoas dentro de um bairro de classe média. Só que quanto mais a gente vai entendendo a dinâmica daquelas pessoas, com os novos guardas que estão ali fazendo a segurança do local, as dinâmicas familiares, as dinâmicas de medo, de segurança, as divisões que são criadas naturalmente a partir da construção da arquitetura mesmo, né, dos prédios, dos muros, a gente vai entendendo muito mais, né? E o filme ele cria uma espécie de alegoria que é bem interessante, onde ele faz ali logo no começo uma referência a uma época que teoricamente não deveria existir mais, tinham dinâmicas e lógicas muito claras, mas que foram carregadas até os tempos modernos. Então é um filme que te faz refletir muito sobre a dinâmica do Brasil. Eu acredito que existam vários lugares que a gente consiga reconhecer esse tipo de dinâmica, e é um diretor que particularmente eu adoro como ele usa os filmes de gênero dentro das suas próprias ficções. Acho que em Bacurau isso fica mais claro, só que em O Som ao Redor ele também faz isso de uma forma que eu considero bem interessante. Então é um diretor que acabou sendo muito reconhecido lá fora e a partir disso eu acho que ele vem ganhando cada vez mais reconhecimento aqui no Brasil e precisamos continuar vendo isso acontecer. Eu gosto muito do Som ao Redor, geralmente falam-se mais de Aquários e principalmente de Bacurau, mas eu acho que Som ao Redor ali é um filme extremamente charmoso e que todo mundo deveria assistir. O próximo filme é O Homem que Copiava, do Jorge Furtado, que é um dos meus autores também favoritos. Eu adoro como o Jorge Furtado constrói seus personagens. É um diretor roteirista muito inteligente na construção das suas estruturas, e aqui em Um Homem que Copiava ele conta a história de um rapaz interpretado pelo Lázaro Ramos que trabalha numa copiadora e decide em determinado momento começar a falsificar dinheiro. Isso tudo, é claro, envolve uma história de amor e muitas confusões que ele vai acabar se metendo a partir daí. Mas o que eu adoro nessa história toda é justamente como ela é contada. Eu acho que o Jorge Furtado ele domina a narrativa de uma forma fantástica, que particularmente eu acho que é sempre uma aula, assim. Sempre que eu penso em cinema brasileiro, em criação de histórias e estruturas,
estruturas. O Jorge Furtado é um dos autores que mais me inspira e é um filme divertidíssimo que eu recomendo para todo mundo. A minha próxima recomendação é o filme Vidas Secas, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos, inspirado na obra de Graciliano Ramos, né? Uma adaptação de uma obra que é um clássico literário e também é um clássico cinematográfico. Quando a gente pega a história do nosso cinema, existem alguns momentos que são bastante impactantes e que particularmente eu gosto muito de fazer essas investigações. Eu acredito que a gente faz um mergulho também histórico na documentação do nosso Brasil e das narrativas que estavam sendo contadas. Vidas Secas é uma dessas histórias que conta a história de uma humilde família em busca de uma moradia, em busca de um espaço onde eles possam, de fato, ter algum tipo de dignidade. Então é uma situação de pobreza e de miséria que são bastante dolorosas de se acompanhar e como eles vão tentando se relacionar com a situação que eles próprios vivem. É um filme dirigido de forma bastante clássica pelo Nelson Pereira dos Santos. A gente tem na história do cinema brasileiro, quando a gente pega o cinema novo, muitos diretores dirigindo de uma forma bem mais moderna, com câmera na mão, com cortes bastante influenciados pela Nouvelle Vague, até pelo neorrealismo italiano, mas em Vidas Secas a gente tem uma história bem clássica mesmo, desde como ela foi filmada, a como a narrativa é construída, e é uma baita obra, assim. Quando nós assistimos os filmes do passado de outros países, a gente costuma ir com o coração bem mais aberto. Eu acho que aqui no Brasil nós temos alguns clássicos que são fenomenais, assim, que precisariam ser revisitados. Essa foi uma das coisas que eu fiquei refletindo. Quando a gente pensa no cinema brasileiro, a gente precisa correr atrás dos nossos clássicos, a gente precisa correr atrás dos filmes que estão sendo lançados, enquanto os filmes americanos estão sendo o tempo todo jogados na nossa direção. A gente sempre está sendo bombardeados por filmes americanos e isso acontece há muito tempo. Então, para todo mundo que se interessa por cinema brasileiro, é necessário fazer um esforço particular, onde você de fato vai investigar. Inclusive, a minha próxima recomendação é de um filme bastante recente que eu fiquei completamente encantado, que é o filme Carvão, dirigido pela Karolina Markovics, com uma interpretação brilhante da protagonista Maeve Jenkins. É um filmaço, galera. Só a partir daí eu acho que vocês deveriam ir ver, sabe? Assim, nem precisa de sinopse, só começa a assistir esse filme porque é uma obra fenomenal. Mas para quem precisa de um pouco mais de informação, a gente acompanha a história de uma família bastante humilde, onde a protagonista, que também é a matriarca ali da família, está cuidando do seu pai, que já está com uma saúde bastante debilitada, e ela recebe uma oferta que envolve muita grana, mas também ao mesmo tempo guardar um segredo bastante macabro e que, enfim, vai consumir a vida não só dela, do seu marido e também do seu pequeno filho. Eu vou deixar aqui essa sinopse misteriosa porque uma das coisas que eu mais gostei ao assistir Carvão foi justamente esse descascar de informações, como se você estivesse realmente em uma espécie de labirinto narrativo onde você vai entendendo passo a passo o que está acontecendo e se perguntando, é isso mesmo que está acontecendo? É um filme que usa muito bem o gênero para todas as convenções que vêm à nossa mente serem ativadas imediatamente, mas que ele fala sobre muitas outras coisas, né? E principalmente dessa relação do poder e até onde nós vamos para obter algum tipo de poder, principalmente quando a gente está falando do mundo material. Qual é a linha que se cruza, né, para você poder ter coisas. Então é um filme extremamente instigante, muito bem dirigido, muito bem atuado por todo mundo que tá, um baita roteiro e que levanta vários temas que particularmente eu adoro ver. Então para todo mundo que gosta de filmes de gênero, assim, eu acho que essa aqui é uma baita obra para vocês experimentarem. E já pegando essa toada de filmes de gênero, eu quero recomendar aqui para vocês mais uma vez o filme O Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias, um heist movie que é um dos meus filmes favoritos, se não o meu filme brasileiro favorito. É uma dessas obras em que a gente começa acompanhando um grupo de assaltantes roubando um trem, mas a obra é fascinante, na minha opinião, porque a gente vai acompanhar como fica o dia a dia dessas pessoas depois que elas realizam o assalto. Alguns deles podem usufruir
usufruir do dinheiro e outros não. Então é um filme que usa o heist movie para trazer uma coisa muito poderosa do nosso próprio país, mas sem abandonar em nenhum momento as suas convenções, a estrutura do heist movie. Mas também é possível identificar nessa obra, principalmente com o seu final, que é extremamente emocionante, uma conexão com o neorrealismo italiano. Eu acho que o Roberto Farias fez uma obra-prima com Assalto ao Trem Pagador. Tem vídeo aqui no canal falando sobre esse filme, eu gosto muito dele e espero que vocês gostem também. O próximo é para quem já está assistindo filmes brasileiros há algum tempo e realmente se interessa pela história do nosso cinema. O Ganga Bruta é um filme da década de 30, é uma obra interessantíssima para quem se interessa por história do cinema. É claro que tem um ritmo, é claro que tem problemas técnicos, é claro que tem várias questões. Se você está assistindo a um filme antigo, você precisa ir com essa perspectiva, mas eu também acredito que dentro dessa obra tem algumas qualidades onde a gente consegue identificar várias narrativas que funcionam até hoje. Então Ganga Bruta tem uma sinopse que eu considero muito poderosa. Um homem mata a sua esposa na noite de núpcias depois de descobrir que ela não era virgem. O filme está interessado em mostrar algumas contradições que até hoje são muito relevantes. Então Ganga Bruta, para quem tiver a fim de assistir um dos nossos filmes mais importantes, um filme histórico que particularmente eu acho que daria um ótimo filme até hoje. A próxima indicação para vocês é O Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, um dos nossos melhores diretores, um diretor que movimentou muito o cinema novo, fez várias colaborações, tem uma importância internacional também com os seus filmes. Ele ganhou como melhor diretor em Cannes, não com essa obra. O Glauber é um diretor fascinante de se experimentar como espectador, porque ele tinha uma forma de se fazer cinema, que inclusive é interessante ler o seu artigo A Estética da Fome, onde ele fala sobre o estilo do cinema brasileiro, principalmente do cinema novo. Ele estava muito conectado às possibilidades financeiras e técnicas dos seus realizadores. Então quando a gente assiste aos seus filmes, muita câmera na mão, de repente o áudio já não tá rolando mais, aí rola algum tipo de recorte, algum tipo de solução criativa ali. Tudo isso muito baseado pela falta de condições financeiras e técnicas para se fazer um filme, mas que acabaram virando estética. É uma coisa que o diretor Abbas Kiarostami com Close Up também fez e que particularmente me inspira profundamente, porque é aquela coisa de você contar a história que você quer contar, não importa a grana, não importa a tecnologia. É claro que são coisas muito importantes quando a gente fala de se produzir um filme, mas esse é um diretor que muitas vezes não esperou e não pediu licença para poder fazer uma obra. E Deus e o Diabo na Terra do Sol é uma das suas histórias mais poderosas e mais celebradas. Aqui a gente acompanha a história de um casal também bastante humilde que precisa fugir depois que o marido acaba matando o seu patrão. Isso faz com que eles encontrem alguns grupos que, enfim, eles se relacionam e que são interessantíssimos. O Glauber Rocha, ele também, além de fazer um cinema bastante político, ele também sempre navegou pela história do nosso cinema e criou ali imagens muito poderosas, sempre conectado à cultura do Brasil, ao folclore brasileiro. Então acho que é um diretor riquíssimo para se estudar e para se assistir. E muitas pessoas falam, pô, eu não gosto muito, não entendo muito seus filmes, mas eu acho que para todo mundo que gosta de cinema e quer aprender mais sobre o nosso cinema, é preciso assistir Glauber Rocha. E eu confesso para vocês que é um diretor que eu gosto cada vez mais. A priori também não tinha me entendido tanto, digamos assim, não tinha gostado tanto, e hoje, quanto mais eu assisto, mais eu gosto, porque eu consigo identificar cada vez mais qualidades ali do realizador. E isso é muito bacana também de se fazer com o tempo, é algo que eu também estou fazendo com Bergman, por exemplo. O próximo filme é O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte. Esse filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Todo mundo precisa assistir porque é de fato uma obra-prima. O Anselmo Duarte teve uma carreira muito bem sucedida como galã e quando ele faz a transição para ser diretor, tem um momento que ele viaja para Cannes, ele vê mais filmes e pensa, eu vou trazer um filme brasileiro aqui para Cannes, e ele encontrou, né, nessa história, O Pagador de Promessas, ele viu a peça e ele encontrou ali o seu filme ideal. E realmente é um filme
que traduz muito do Brasil, porque nós temos um personagem que faz uma promessa tentando salvar a vida do seu burrinho, que foi atingido por um raio. Ele faz uma promessa em todas as religiões possíveis, e quando ele vai cumprir essa promessa, o padre não permite que ele suba ali e entre na igreja, porque uma das promessas foi feita em um terreiro de candomblé. Então, só a partir desse conflito brilhante que se estabelece em um cenário muito simbólico, que é a escada daquela igreja, é possível construir uma alegoria para todo o Brasil e para todas as suas contradições, para essas questões de intolerância, relações de poder, relações entre seres humanos e como muitas vezes nós esquecemos que tem uma pessoa na nossa frente. Então é um filme que constrói um conflito que é um vulcão, e é um vulcão que vai explodindo cada vez mais. É uma história fascinante e muito bem realizada pelo Anselmo Duarte. Também é uma pena que esse filme não seja tão celebrado assim como deveria. É um dos meus filmes brasileiros favoritos. O próximo filme é o São Paulo, Sociedade Anônima, do Luiz Sérgio Persson, um dos meus filmes favoritos também. Eu nasci e cresci em São Paulo, então esse filme foi muito especial, assim, porque é o melhor filme sobre essa cidade de tantas formas que é difícil explicar. Eu acho que é uma dessas obras brilhantes em que você tem um protagonista que é fascinante e que vai te levando para diferentes lugares. Você vai vendo as suas interações com as pessoas mais próximas e com aquelas que cruzam o seu caminho, mas o principal é a sua relação com essa cidade, com a industrialização dessa cidade e o quanto ele, como ser humano, como indivíduo, vai se sentindo cada vez mais engolido, tanto pela sociedade à sua volta, mas também pelo seu emprego, pelas pressões. É uma obra que todas as pessoas que vivem no tempos modernos, elas vão se identificar, assim, mas tudo isso feito com uma direção muito viva do Persson. Eu adoro como ele trabalha a cinematografia desse filme, como ele filma a cidade. Existe uma forma única e singular que ele escolheu registrar esse filme, acompanhar esse personagem e todos os seus conflitos. Então é um filmaço, galera, um filmaço mesmo, assim, que não poderia recomendar mais para todo mundo. E para fechar essa lista, o que eu considero também ser um dos melhores filmes de todos os tempos, que é o Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho. Esse filme aqui, ele é um daqueles filmes que revela as possibilidades, né, que existem por trás de um documentário, mas principalmente por trás de um realizador que não desiste das suas obras. Quando a gente vai assistir esse filme, Cabra Marcado para Morrer, nós acompanhamos a história de uma equipe que estava realizando um filme e esse filme foi interrompido e depois de muitos anos, o realizador volta para conversar com aquelas pessoas que estavam inspirando a obra, que estavam participando do filme, e ele finaliza assim uma obra-prima, onde nós temos linhas temporais diferentes que vão se conectando de uma forma poderosíssima. Um filme que fala muito sobre o Brasil, sobre questões que estão à nossa volta o tempo todo e que às vezes ficam distantes de nós, principalmente para quem mora nas bolhas, mas principalmente também acho que é um filme que fala muito sobre a realização de uma obra, sobre um realizador indo atrás de uma história. Acho que é algo belíssimo que Cabra Marcado para Morrer traz para nós. Então é um desses filmes assim que realmente é uma experiência eletrizante do começo ao fim, é fascinante em todos os sentidos e eu espero que vocês gostem. Comentem, compartilhem para que eu possa fazer várias e várias vezes essas contribuições aqui. Beleza, pessoal? Tô feliz de ter gravado esse vídeo e a gente se encontra no próximo.